Na região que um dia foi a Mesopotâmia, localizadas na margem leste do rio Tigre, do lado oposto à atual cidade de Mossul, ficam as ruínas da antiga cidade de Nínive. Aqui, em 1849, foram encontradas placas sumérias de 6.000 anos, feitas em argila, com a mais antiga forma conhecida de registro escrito. Interpretações do que foi entalhado nas placas citam uma raça alienígena chamada de Anunnaki, que se estabeleceu na Suméria e reproduziu-se com humanos. Os Anunnakis, que vieram da Suméria, onde é hoje o Iraque, falavam de deuses que literalmente criaram os humanos à sua imagem e à sua semelhança. E quando analisamos alguns dos textos sumérios e vários registros que datam de milhares de anos, os Anunnakis são um grande meio para perceber que esses seres realmente existiram. E os Anunnakis trabalharam com ou tiveram alguma relação com os Greys. Nos Anunnakis, Anu é uma descrição de que eles eram ligados a divindades de criação. E, nesse caso, Anu tem ligação com a constelação de Órion. Muito especificamente, isso significa que essas criaturas vieram de algum lugar do universo e vieram para a Terra por nós. Quando estudamos as evidências, parece que um grande número de espécies alienígenas diferentes veio para este planeta. Temos seres pequenos de cabeça grande, os Greys. Temos seres muito altos, praticamente gigantes, que eram chamados de Anunnakis. E temos outras espécies de alienígenas que supostamente são idênticos a nós. Se formos procurar nos registros bíblicos a descrição de Satã, lembra de um réptil. É bem possível que ele fosse um réptil extraterrestre e que os humanos da época tivessem interpretado que ele tinha ligação com o céu. Existem vários registros na América do Sul e até na Ásia e na China, onde sempre houve uma referência similar aos répteis, já que os reis eram representados por dragões. Então deve ter existido algum tipo de influência global na forma de um réptil. Na cultura chinesa antiga, nós temos os 4 reis dragões, e eles são os deuses dos mares. Acreditavam que eles tinham um palácio de cristal no fundo do oceano. Mas isso não é mitologia porque alguém inventou. De alguma forma, essas criaturas estranhas fizeram contato com os chineses antigos e por isso têm um lugar cativo na mitologia chinesa. Além de terem características de répteis, eles supostamente podiam mudar de forma. Ou podiam assumir o corpo de outra forma de vida, um ser humano, de alienígena para humano. Muitas dessas coisas são difíceis para a gente acreditar e entender, mas ao longo da história existem relatos de que esses répteis tinham habilidades incríveis e até eram capazes de mudar de forma. Alguns pesquisadores chegaram a teorizar que os reptilianos lutaram contra os hominídeos pelo domínio da Terra, o que teria resultado na quase extinção das espécies híbridas e forçado os sobreviventes a se esconder nos subterrâneos. Existem evidências claras de que os antigos testemunhavam acontecimentos, sejam extraterrestres visitando o planeta ou seres estranhos que moravam no subterrâneo. Nós não sabemos, mas existem referências claras de que um ser humanoide e reptiliano avançado que influenciou nossas culturas. Será que estas lendas e representações de serpentes e dragões eram a maneira do homem pré-histórico documentar seus encontros com criaturas híbridas sobrenaturais criadas pelos Greys? Talvez alguma evidência possa mostrar que estamos mais ligados aos Greys do que imaginamos.
Minha tendência é endossar a teoria de que fomos feitos à imagem deles. Parece o livro do Gênesis, não é? Mas é bem possível que ETs que se parecem com a gente, ou melhor, nós nos parecemos com eles, vieram para cá, fizeram uma pequena manipulação genética do que encontraram no planeta. Criaram Adão e Eva, que se tornaram o homem moderno, e foram embora por alguma razão. O Mahabharata. Neste famoso texto hindu escrito no século VIII a.C., descreve-se que o rei Revaita viajou até o céu para encontrar o deus criador, Brahma, e só retornou à Terra centenas de anos depois. Muitos pesquisadores acreditam que este conto hindu seja um dos registros mais antigos de uma viagem no tempo bem-sucedida no passado. Existe uma história de um rei chamado Revaita, que foi levado até o espaço para ver os deuses. E quando ele voltou para a Terra, descobriu que muitas eras tinham se passado. Foram centenas de anos. Esse é o tipo de coisa que aconteceria com viajantes do tempo, em uma viagem no tempo. Você acha que se ausentou só por alguns dias, mas quando volta para a Terra, descobre que se passaram centenas de anos. Assim como a lenda do Canyon Chaco, contos de viagem no tempo similares podem ser encontrados por todo o mundo antigo. No Japão, a lenda de Urashima Taro detalha a visita de um pescador ao deus protetor do mar, Ryujin, em um palácio submarino, pelo que pareceram apenas 3 dias. Quando ele voltou para o seu vilarejo, descobriu que fazia 300 anos que ele tinha saído. Sua casa estava destruída. As pessoas que ele conhecia tinham morrido. Ninguém se lembrava dele nem da família dele. E eu acredito mesmo que este elo entre os deuses e ETs, em que ambos são só, pode muito bem ser verdade. Isso não anula o fato de que existe um Deus, de que existe um poder superior, de que existe algum criador que criou os ETs. Mas acho que existe uma camada intermediária entre Deus e o homem, e esses são os extraterrestres de outros planetas. Temos de aprender que quase todo o nosso conhecimento de religião está errado, a não ser em uma coisa. Existe criação, existe o que chamamos Deus com todo respeito. E temos de aprender com a religião. Somos seres minúsculos, pequenos, neste universo imenso. E Deus é gigantesco, é tão maravilhoso. Nós nunca vamos perder Deus se continuarmos a pensar nos extraterrestres. Deus se torna maior. A Bíblia relata que o profeta Jeremias estava junto com alguns amigos. E nesse grupo havia um menino que se chamava Abimeleque. E Jeremias disse para Abimeleque: saia de Jerusalém, vá até uma montanha e pegue alguns figos para nós. O menino foi até lá e colheu figos frescos. De repente, Abimeleque ouviu um barulho e o vento soprava forte. Ele ficou inconsciente, desmaiou. Passado um certo tempo, ele acordou e percebeu que estava quase anoitecendo. Então voltou para a cidade, mas viu que as ruas estavam cheias de soldados estranhos. E aí ele se perguntou o que está acontecendo aqui, onde estão Jeremias e os outros. E um velho disse que aquilo tinha acontecido 62 anos antes. É uma história de viagem no tempo, escrita na Bíblia. Sul do Egito, Ilha Agiuquia. Aqui, a menos de 10 quilômetros da cidade de Assuã, no vale do rio Nilo, localiza-se o templo de Ísis. Construído no século IV a.C., o templo foi um local de adoração da deusa egípcia da fertilidade e da natureza até o século VI depois de Cristo. Ísis foi a divindade mais importante que o Egito Antigo já teve. Ela foi casada com seu irmão Osíris
E juntos, eles realmente se tornaram um casal muito popular. Todo mundo queria ser igual a eles. Ela é vista como um símbolo de vida, enquanto Osíris é considerado a divindade que regia a morte. Então, estando vivas ou mortas, as pessoas podiam se identificar ou com Ísis ou com Osíris. De acordo com uma crença da antiga religião egípcia, a deusa Ísis era conhecida como a Mãe Divina. Acreditava-se que ela era a alma da estrela mais brilhante do céu, Sírius. Para os egípcios antigos, Osíris era Órion. A constelação, na verdade, era uma personificação literal do grande deus Osíris. E Sírius era a representação da sua esposa, irmã e consorte Ísis. Juntos, os dois comandavam os céus e a vida do próprio povo egípcio. Muitas culturas antigas, incluindo a egípcia, a chinesa, a grega e a japonesa, tinham crenças ou lendas de que os deuses que nos criaram vieram de Sirius. E essa estrela é extremamente importante para todas as culturas antigas. Esse conhecimento originalmente surgiu no Egito Antigo e na África, na tribo Dogon, que achava que seres de luz vieram de Sírius e criaram a humanidade. Hoje é muito claro que várias culturas tinham informações sobre Sírius. Elas escolheram Sírius entre todas as outras estrelas, e isso não tem nada a ver com seu brilho, tem a ver com o fato de que Sírius é responsável pelo envio de emissários para nos educar. É possível que o sistema estelar de Sírius seja o ponto de origem para os deuses dos antigos? Ou, na verdade, seria um local de origem para extraterrestres viajantes do tempo? Um ano-luz é mais ou menos 9 trilhões e meio de quilômetros. Então Sírius é muito longe. Nosso melhor foguete viaja a 11 quilômetros por segundo. É muito rápido. Mas a essa velocidade, chegar a Sírius demoraria 200 mil anos. Até agora, o lugar mais distante em que os humanos chegaram foi a Lua, que fica a mais de 400 mil quilômetros de distância. O próximo passo é Marte algum dia, mas é uma distância enorme para os humanos. A viagem até lá vai levar 6 meses, e conseguir sobreviver em Marte sem oxigênio e tudo mais que estamos acostumados é um desafio enorme. As distâncias são muito grandes e nossa tecnologia ainda não chegou ao nível de superar isso. Nós chegamos à Lua e foi o máximo que conseguimos. Isso não quer dizer que outra civilização não possa fazer isso, mas aqui na Terra não temos tecnologia para tanto. Epidauro, Grécia. Em um pequeno vale, 50 quilômetros a sudoeste de Atenas, estão ruínas de 2.400 anos do mais celebrado centro de cura do mundo antigo, o Asclepion, ou Templo de Esculápio. Esculápio era filho do deus Apolo, uma das principais divindades associadas com magia e cura. E Esculápio, por ser filho de Apolo, também teve de desenvolver essas habilidades e se tornou uma figura sempre associada à cura. Esculápio é o nome grego do divino médico. A Grécia Antiga tinha templos para a cura, para onde as pessoas podiam ir e passar por sessões de cura de dia ou podiam experimentar a cura à noite pelo sono e pelo sonho. À noite acreditava-se que a pessoa teria uma audiência com Esculápio para receber diagnósticos e medicamentos que podia usar durante o dia. É uma prática famosa e muito interessante chamada incubação. Por ela, as pessoas iam dormir em um templo de Esculápio e recebiam a visita dele em um sonho, onde ele dizia quais os medicamentos para aquela doença ou indisposição que a pessoa sentisse. Segundo a mitologia grega, Esculápio levava um bastão com uma serpente enrolada nele, inspiração para o símbolo médico usado até hoje. Mas a lenda mais misteriosa, associada ao deus grego da medicina, era a sua alegada habilidade de dar a cura máxima. O poder de restaurar a vida. Sua capacidade de cura é tão poderosa que ele podia despertar pessoas da morte. E isso é algo que ultrapassava qualquer limite.
E ele se meteu em encrenca, usando o poder que tinha recebido do pai, Apolo, para despertar os mortos, o que obviamente criava problemas. Zeus não gostou nem um pouco porque Esculápio trazia de volta gente que ele matou. O que essa história conta é que Esculápio tinha uma tecnologia extraordinariamente poderosa e muito conhecimento, e o que quer que ele aplicasse fazia com que a morte física não fosse o fim. Está registrado que Esculápio despertou gente da morte. Isso não é coisa ao alcance da tecnologia médica convencional. Falamos de alguém sem pulso, sem respiração, talvez até com morte cerebral também. Esculápio pode ter operado através de um conhecimento derivado de extraterrestres e sua tecnologia, o que tornou possível que ele realizasse feitos aparentemente sobrenaturais pelos quais um morto volta à vida. Falta uma peça no quebra-cabeça, e essa peça são os extraterrestres. Eles mudaram o nosso código genético eras atrás e, através de um processo evolutivo, nós chegamos a um ponto de desenvolvimento em que estamos indo para o espaço. O que vemos agora é uma mudança de pensamento nos séculos 20 e 21, defendendo que os Greys são seres do futuro que viajaram no tempo até o nosso presente, que é o passado deles, e evoluíram até virar essa coisa estranha, sem cabelo, acinzentada e com os olhos grandes. Eu tenho que me perguntar se eles são interdimensionais. Digo isso porque a evidência sugere que eles têm a capacidade de dobrar o espaço-tempo com sua tecnologia. Quando nós falamos sobre seres interdimensionais, o que descobrimos é que hoje, a história antiga e o futuro são exatamente a mesma coisa. Isso também explica por que existem tantas anomalias acontecendo com alguns eventos. Eu acredito que seja possível que eles venham de uma parte distante do nosso futuro. Será possível que seres celestiais avançados viajaram no tempo através de buracos de minhoca a caminho da Terra? Ou estes seres possuíam uma tecnologia de viagem no tempo ainda mais avançada, talvez baseada na complexa ciência da física quântica? Genebra, Suíça. 90 metros abaixo do solo, em um túnel com mais de 25 quilômetros de circunferência, localiza-se o maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hadrons. Concluído em 2008 pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, também conhecida como CERN, este enorme projeto internacional pode permitir que os cientistas resolvam mistérios intrigantes relacionados à criação do universo. O Grande Colisor de Hadrons é uma máquina usada pela ciência para estudar como as partículas menores do que um átomo se comportam. O Grande Colisor de Hadrons foi baseado no princípio de se acelerar prótons, que é um dos elementos-chave do núcleo de um átomo. Os cientistas querem acelerar os prótons a velocidades muito altas, num movimento circular, e colidir dois feixes que estão se movendo em direções contrárias. Quando se provoca essa colisão de partículas, se obtém um grande número de partículas resultantes. Assim como quando batemos dois objetos e eles se quebram em vários pedaços, os prótons também se quebram. E isso permite o estudo das partículas fundamentais que formaram a matéria. Em 13 de dezembro de 2011, cientistas que trabalhavam com o Grande Colisor de Hadrons anunciaram ter descoberto uma possível evidência da existência do bóson de Higgs, que algumas pessoas chamam de partícula de Deus. Vários físicos já descobriram que existe uma ligação entre as 4 forças da natureza que acreditamos existir. Posso dizer que a cola que mantém tudo isso junto pode ser o bóson de Higgs. É o que dá massa às partículas e também é a coisa que ajuda a unir as forças. Então, descobrir a partícula de Deus é uma maneira de compreender a possível unificação das forças da natureza.
Alguns cientistas creem que a descoberta da chamada partícula de Deus pode levar à criação da chamada Higgs Singlet. Uma partícula que teria a habilidade de entrar em outra dimensão, mover-se para frente ou para trás no tempo e aparecer no futuro e no passado. Em outras palavras, ela possibilitaria a viagem no tempo. Nós vivemos em um mundo tridimensional e às vezes as pessoas acham que o tempo é uma quarta dimensão. Mas algumas teorias da física, como a teoria das cordas, dizem que existem muitas outras dimensões, 10 ou 11 dimensões ao todo. Mas algumas dessas dimensões não são acessíveis, nós não as vemos porque essas dimensões são minúsculas, subatômicas, menores do que as partículas de um átomo. E se pudéssemos viajar por essas outras dimensões, iríamos para lugares totalmente diferentes. Será que existem outras dimensões e que não somos capazes de percebê-las? Se for o caso, alguns seres avançados de galáxias distantes já teriam conseguido dominar e utilizar a partícula de Deus para visitar a Terra, como alguns teóricos sugerem. Porque estamos tentando desvendar os segredos do universo com essa máquina. É uma coincidência? Eu acho que não. Esses seres não são muito diferentes de nós. Eles têm cabeça, têm mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz e uma boca rudimentar. E com certeza em várias descrições eles parecem ser próximos de nós e a aparência deles é muito similar aos primeiros conceitos da ficção científica de como a raça humana evoluiria ao longo das eras. Se nós olharmos para os extraterrestres que são descritos como Greys, que foram citados no caso Roswell, vamos perceber que suas formas, em vários aspectos, são parecidas com as que nós projetamos ou prevemos que vamos ter no futuro, se nos tornarmos uma raça que viaja pelo tempo. O incidente de Roswell, no Novo México, aconteceu coincidentemente perto do aniversário da deusa egípcia Ísis. Então, temos que imaginar se esses chamados corpos alienígenas, que supostamente foram encontrados no local do acidente de Roswell, com corpos magros e cabeças grandes, não eram de um tipo de extraterrestre que viajava no tempo. Eles teriam chegado ao nosso planeta usando conhecimentos avançados da tecnologia do espaço-tempo? Eu acho bem possível que visitantes alienígenas possam usar certas formas de teletransporte. Eles também podem ter dispositivos de propulsão que se aproximam da velocidade da luz. O que nós sabemos é que a física do nosso planeta, a física quântica e a teoria das cordas já deram um grande passo adiante no último século, só por afirmar que não existe restrição matemática para se viajar no tempo, seja para o passado ou para o futuro. E uma vez que a comunidade de físicos diz que não existe restrição, cabe a nós descobrir como fazer isso. A viagem no tempo é basicamente a mesma coisa que teletransporte. Nós podemos ir de um lugar a outro na Terra em questão de milissegundos. Isso revolucionaria todos os tipos de viagem. E, ao mesmo tempo, as conexões entre os próprios humanos e com outros tipos de civilização, incluindo também as civilizações de outros planetas. Mas quem realmente são estas criaturas de outro mundo chamadas de Greys? É possível que tenham vindo para a Terra não do espaço cósmico, mas do futuro ou do passado? Ou seriam viajantes do tempo humanos? Foi dito que os Greys são os humanos do futuro e eles realmente teriam viajado para o passado. Porque, de algum jeito, nós criamos uma condição genética em que os Greys não conseguem mais se reproduzir. E, por isso,
Eles voltaram no tempo para tentar consertar essa situação. Nos anos 60 e 70, as pessoas especulavam como os seres humanos seriam em 1000 anos ou 2000 anos. A ideia era que nós íamos aumentar nosso conhecimento intelectual, então nosso cérebro ficaria maior. E também teríamos máquinas para fazer basicamente todo o nosso trabalho físico, em que usamos as mãos. Nós nos tornaríamos seres praticamente inertes. E se eu analisar esse primeiro conceito do futuro da raça humana, posso dizer que é parecido com o padrão tradicional do alienígena Grey, o ET de Roswell. Eu acredito na viagem no tempo. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo. Da nossa própria espécie do futuro. Considerando os avanços científicos do último século, será possível que os humanos do futuro tenham descoberto a habilidade de viajar no tempo? Seriam eles os chamados visitantes que foram registrados ao longo dos séculos? Ou seriam seres de outro mundo que dominaram a viagem através do espaço-tempo? Talvez as respostas possam ser encontradas não aqui e agora, mas em outro lugar e em outro momento. Fort Lauderdale, Flórida, 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros Avenger da Marinha voam a leste em uma missão rotineira de treinamento e encontram algo estranho nas Ilhas Bermudas. Após 1h30 de voo, o líder da esquadra, Tenente Charles Taylor, envia um rádio informando que as 2 bússolas do avião não funcionam. Todo mundo fica confuso sem saber onde estão. Eles estão totalmente perdidos numa área onde nunca deveriam se perder. Uma esquadra da Marinha Americana havia sumido. Procurando os 5 bombardeiros da Marinha de Guerra. O fato de ter acontecido nessa área, obviamente, levantou a teoria de que tinham sido abduzidos. 3 horas depois, um avião de resgate, o TVY Mariner, com uma tripulação de 11 pessoas a bordo, desapareceu sem deixar sinais. E isso deu origem à maior operação de busca e salvamento dos anais da Marinha dos Estados Unidos. E eles nunca encontraram vestígios de vida. Um pedaço da asa ou qualquer coisa desses aviões. Nada. Desde esse dia não temos pistas do que aconteceu. Mas o sumiço destes voos é apenas um incidente entre centenas de outros que fizeram vítimas no que geralmente é referido como sendo o Triângulo das Bermudas. Esse local, que se estende por 1.300 km² entre Flórida, Bermudas e Porto Rico, apresenta uma série de fenômenos físicos e metafísicos inexplicáveis. Energias estranhas que podem explicar por que pilotos, marinheiros e capitães de navios entram nessa área e nunca mais são vistos ou se tem notícias sobre eles. Então você tem que imaginar o que aconteceu com essas pessoas. Tem alguma coisa no Triângulo das Bermudas? Algum tipo de portal que alienígenas utilizam para vir e irem através do espaço? E de repente, você e seu iate ou você e seu avião são sugados para outra dimensão. E você não volta mais. O Triângulo das Bermudas é interessante por uma série de motivos. Em primeiro lugar, não foi apenas um avião que desapareceu em algum lugar. Foram diversos aviões que desapareceram. A questão é, para onde eles foram? Não foi o caso de um deles ter sido encontrado. Na verdade, muitos deles desapareceram no Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. Nunca mais tivemos notícias deles.
Se um avião está voando sobre ele, ou um navio está navegando no mar no momento errado, podem ser puxados para baixo d'água. Então, sabe, estamos diante de uma possibilidade de abdução abaixo da água e não do céu. Se virmos isso sob o contexto atual das histórias de abdução alienígena, Deus, na verdade, desceu do céu em um tipo de OVNI. De acordo com a lenda, a ilha de Atlântida era poderosa antigamente, na época de 9600 a.C. A história de Atlântida é um dos mais famosos mistérios da antiguidade. As fontes mais recentes que temos vêm de Platão. E a cidade era conhecida por ser um tipo de maravilha tecnológica de sua época. Em dado momento, por motivos que não são claros, ocorreu um tipo de erupção. E a cidade de Atlântida desapareceu. Não temos artefatos arqueológicos de Atlântida, nós não sabemos se é apenas mitologia, então é possível que através de forças maléficas ou por acidente, eles tenham sido levados para o fundo do oceano na área das Bermudas. E é por isso que estamos vivenciando, ou os pilotos estejam vivenciando, todo tipo de interferência elétrica quando estão sobrevoando o Triângulo das Bermudas. Será que as ruínas de Atlântida estão sob as águas das ilhas Bermudas e Bimini? Isso pode ajudar a explicar os desaparecimentos e possíveis abduções associadas com o Triângulo das Bermudas? A Atlântida foi destruída em um dia e uma noite. Sabe, eles desapareceram completamente. É possível que todos foram abduzidos e deixaram o planeta? Pode ser possível que a Terra tenha um vórtice escondido que causa os desaparecimentos inexplicáveis e tenha tragado o continente perdido de Atlântida. Se for assim, isso pode ajudar a explicar o destino de outras civilizações perdidas. Impérios cuja população e tecnologia misteriosamente desapareceram. Os contatos imediatos de 4º grau são quando os ocupantes da nave levam o observador a bordo e fazem algum tipo de experimento nele ou implantam alguma coisa. E os contatos imediatos de 5º grau é quando as pessoas têm algum tipo de comunicação telepática com os ocupantes da nave ou ETs. Muitas dessas histórias de abdução são assustadoras. O abduzido não tem controle total de seu próprio corpo. O abduzido sofre dores incríveis pelo que fazem com ele e não pode controlá-las. E mudam completamente devido a esses experimentos, chegando a afetá-los profundamente por serem muito perturbadores. Sempre me perguntam se eu tenho alguma ideia de quem eles são, o que eles querem, por que eles estão vindo para este planeta e manipulam genes aparentemente em várias formas de vida e interagem com humanos na síndrome de abdução humana. O fenômeno, a grande estranheza continua e persiste, desafiando a lógica humana e desafiando a compreensão humana. Pesquisadores dizem que abduções por alienígenas têm ocorrido há milênios. A evidência pode ser encontrada no que muitas pessoas acreditam ser as páginas que faltam na Bíblia judaico-cristã. Kibbert Qumran, Palestina. Em 1946, uma coleção de manuscritos antigos conhecida como Manuscritos do Mar Morto é descoberta escondida em jarros de argila dentro de uma caverna. Entre os manuscritos está o Livro de Enoque, o chamado texto bíblico perdido, no qual o profeta hebreu chamado Enoque descreve em detalhes seus encontros extraordinários com seres de outro mundo. Enoque nos conta sobre guardiões do céu que desceram aqui. Ele não usa o nome nave espacial, mas diz: desceram na terra, vindos do céu. Ele é o único que fala na primeira pessoa. Eu fiz, eu pensei, eu voei, eu tive contato com os chamados guardiões do céu.
Enoque foi levado do nosso planeta Terra pelo Senhor em uma carruagem de fogo. Eles não eram anjos, eles não eram deuses, eles eram extraterrestres de carne e osso, que o levaram para um tipo de veículo para, então, escrever o conhecimento do universo, como ele o chama. Nossos ancestrais achavam que tudo o que testemunhavam tinha a ver com magia, quando na realidade isso não era nada mais do que tecnologia mal compreendida. Será que o livro de Enoque realmente descreve um evento de abdução? Um evento que aconteceu milhares de anos atrás? Se foi assim, a Bíblia pode conter outros exemplos de encontros de extraterrestres com humanos? E esses incríveis contatos imediatos contêm outros, talvez menos benignos, planos alienígenas? Planos que envolvessem o controle de nosso comportamento e abduções psíquicas por outras dimensões. No livro de Jonas, tem uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer uma missão. Mas ele não quer fazer isso. Ele tenta se afastar do seu destino e Deus intervém. Ele traz uma tempestade, os marinheiros ficam com medo e eles o jogam do navio. E ele é engolido por um grande peixe. Fica na barriga dele por 3 dias e 3 noites e finalmente é cuspido na praia. A história de Jonas e a baleia, onde Jonas tem essa experiência transformadora, na minha opinião, foi um tipo de submarino ou um tipo de nave. E o que é mais fascinante é que nos textos apócrifos, nós lemos que a pele e as costelas da baleia eram feitas de bronze brilhante. O que Jonas descreveu, na verdade, foi um tipo de aparato mecânico. Ele foi engolido por um peixe grande e viveu na barriga do peixe por 3 dias. Isso não parece muito provável. E nós sabemos que os OVNIs modernos andam na água, assim como no ar. Eles parecem ser capazes de irem aonde quiserem. Então a ideia de que um OVNI possa ter engolido Jonas ao invés de um peixe faz sentido. As histórias de Ezequiel e de Jonas no Velho Testamento, na verdade, oferecem provas de contatos extraterrestres com técnicas avançadas, mas com entidades inofensivas. Se for assim, o que devemos fazer sobre relatos similares de seres humanos que foram fisicamente abduzidos e levados para outras dimensões? Platô Selma, Omã. 100 quilômetros da capital da cidade Muscat, uma preciosa caverna está abaixo da superfície da Terra. Foi descoberta em junho de 1983. Essa câmara subterrânea, conhecida como Majilis al-Jin, traduzida como o lugar de encontro de Jin, é uma das maiores cavernas do mundo. O Jin é como um conto árabe. O gênio na garrafa e Aladim e sua lâmpada. O Jin pode sair da garrafa e satisfazer 3 desejos, mas esses desejos podem não se transformar naquilo que você espera e desejou. Segundo as tradições árabes e islâmicas, esses foram seres que foram criados por Deus. E, de certo modo, eles são intermediários entre os humanos e os anjos. Eles poderiam representar outro domínio do universo a que não estamos acostumados, nós não sabemos. De acordo com as descrições no Alcorão, os Jin são entidades sobrenaturais, de outra dimensão, que podem aparecer e desaparecer como quiserem. Eles são descritos como sendo benevolentes e malvados para os seres humanos. E geralmente se revelam através de mensagens que podem ser boas ou ruins. A literatura mística do mundo todo contém relatos de visitação de criaturas mágicas, anjos, deuses e o que seja. Moisés falou com a sarça ardente. Jacó tem anjos descendo de uma escada.
Então temos contos de uma cultura familiar e de muitas outras origens de criaturas sobrenaturais que interagem e interferem. Isso representa poderes além da nossa compreensão. De tempos em tempos eles aterrissam e simplesmente capturam mulheres bonitas e às vezes homens bonitos. Eles os capturam e os levam embora. E daí você tem um filho, e o filho tem parte do sangue do extraterrestre. Os seres humanos têm tido experiências similares nesse tempo. De acordo com estudiosos de folclore, a experiência de perder a noção do tempo, de ter contato com humanoides, é a mesma. É historicamente consistente com as pessoas descreverem que foram levadas por fadas ou, quando as pessoas descrevem, terem sido levadas por alienígenas em um OVNI. Então, de onde vem isso? É possível que também venha de extraterrestres? É possível que a sedução e as mensagens telepáticas sejam uma forma de abdução, como alguns acreditam. E os humanos devem ter medo do que poderia ser um tipo de controle da mente por alienígenas? E podemos olhar para o passado e procurar provas de que o contato com outro mundo não é apenas benigno, mas essencial para a nossa sobrevivência? As abduções por seres de outro mundo deram inspiração a numerosas figuras históricas, como Winston Churchill, Joana d'Arc, Alexandre o Grande, Mahatma Gandhi e para uma das maiores mentes científicas do século XX, Nikola Tesla. De 1884 até sua morte em 1943, Tesla foi responsável por descobertas científicas impressionantes, incluindo a corrente alternada, rádio, raio-x e raio laser. Em um artigo de revista que Tesla escreveu em 1901, ele descreveu receber mensagens telepáticas de seres de Marte. Um comentário que lhe valeu o apelido de cientista maluco. Nikola Tesla está envolvido em todo tipo de pesquisa alternativa, ciência, física, etc. Há uma história de que ele supostamente estava fazendo sua pesquisa e captou sinais estranhos e ficou em contato com entidades não humanas mais desenvolvidas. Nikola Tesla disse que muitas de suas ideias e conhecimento vieram através de mensagens telepáticas que ele recebia de um tipo de extraterrestre, que eles o guiavam e que ele apenas era o condutor dessa informação. Pode ser que os relatos de encontros telepáticos de Tesla com seres de outro mundo seriam a prova de abdução, que não só envolve o físico, mas também a mente. Pode ser que extraterrestres tivessem um plano secreto? Um plano que poderia envolver a preparação dos humanos para um futuro intergaláctico. Ou talvez, como alguns sugerem, um desejo de procriar conosco e populacionar o planeta Terra com uma raça híbrida. O motivo pelo qual eu acho que extraterrestres estão sequestrando cidadãos, abduzindo-os, é devido a um objetivo genético. Em algum lugar no tempo, alguém mudou o código genético e nós nos tornamos quem somos hoje. E eu acredito que isso ainda acontece hoje. Ou nós sobrevivemos a isso, ou somos algo experimental, ou somos um tipo de animal doméstico. Eu não sei. Isso precisa ser estudado. Mas eu acho que você tem que voltar para a documentação da história antiga, porque ali estão as evidências que você deseja. A evidência sugere que há um tipo de cenário de abdução claramente acontecendo nos dias de hoje. Há algum tipo de hibridação ou interação de cruzamento de espécies? O natural é considerar nosso interesse na biologia de outras espécies. E, obviamente, temos zoológicos, fazemos pesquisa animal. Nós os usamos para teste de drogas, mas quanto a biologia deles está próxima da nossa e quanto isso pode ser útil para nós? Você tem que se perguntar se não há um
plano alienígena maior para essas milhares de abduções relatadas. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Eu cheguei a redefinir o que aconteceu comigo. Acho que há mais do que um tipo de ser vindo para cá. Eu diria que há planos alienígenas no plural. E eu acho que muito do que dizemos sobre abdução não é realmente uma abdução no sentido verdadeiro da palavra. Eu acho que em muitos casos, ao menos no meu, eles estavam tentando ajudar. E se estamos lidando com uma ou mais inteligências, talvez eles tenham planos diferentes. Mas talvez tenha alguma coisa ali que seja aliado para a evolução de humanoides. E nós somos o último modelo. Pode ser que os numerosos relatos de abduções, não só recentes, mas também do passado, realmente forneçam evidências de um plano extraterrestre. Um plano não só para se comunicar conosco, mas para que nós nos comuniquemos através deles. Se for assim, qual é a mensagem? Estamos sendo preparados para um futuro brilhante? E pode ser que essas chamadas abduções sejam um conjunto do nosso passado remoto? Um fato parece claro. Muitos acreditam que o contato está sendo feito. E o futuro da humanidade pode estar mais próximo do que pensamos.